Leitura bíblica de 11 de dezembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Amós capítulo 4, versículo 1 a capítulo 6, versículo 14. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta aos que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Odeiam aos que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que querei vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos Exércitos. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar ao assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem o vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor: o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio seus palácios, por isso entregarei à cidade tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E ele responder: ninguém. Então lhe dirá a ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha? Lavrar-se-á nela com os bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, a casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto.